palavra dessa campanha dessa noite, Conquistando pela Fé. E nessa noite nós vamos falar um pouco da história de Jó, um homem, aleluia, que foi, digamos que torturado, né? Passou por um momento ali na vida dele, aonde muitos de nós talvez não aguentaria passar. A Bíblia nos relata, aleluia, a angústia de um coração, a angústia de um homem que sofreu tanto, igreja. Tanto esse homem sofreu. A Bíblia nos conta aqui a história dele, que em apenas um dia, tudo que ele possuía se perdeu. Em apenas um dia, tudo que ele tinha se acabou. Louvado seja Deus. E nessa noite, nós que estamos aqui na presença do Senhor, nós vamos estar ouvindo essa palavra. E saiba que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. E você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Eleva os teus pensamentos para Deus. Eleva os teus pensamentos ao Senhor, que o Senhor vai falar contigo. A Bíblia nos relata no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Amém, igreja? Irmãos, o homem era reto, ele era sincero na presença de Deus. Ele era uma pessoa onde ele tinha uma comunhão com Deus muito grande. A Bíblia nos relata aqui que esse homem, ele tinha tanto amor por Deus, ele tinha tanto temor, que ele fazia sacrifícios a Deus, ele adorava a Deus, ele louvava a Deus, a vida dele era para Deus. E ele era uma pessoa tão certa com Deus, que ele era o homem mais rico daquela região. A Bíblia nos relata. E Deus tinha um amor muito grande pela vida dele. Louvado seja Deus. E esse homem, ele era tão preocupado ali com os filhos dele, com a família dele, que além dele fazer sacrifício para ele ainda fazia sacrifícios para a família dele. Os filhos dele eram uma família unida. A Bíblia nos relata que os filhos de Jó faziam festa na casa de um, na casa do outro, faziam banquete na casa do mais velho, depois do mais novo, e era uma família unida, uma família alegre, uma família feliz ali naquela região. A Bíblia não relata que havia contenda com o vizinho, não havia briga com outros moradores de outro país, de outro estado, de outra cidade. Era um homem que vivia de acordo com como Deus quer. Aleluia. E esse homem era tão fiel a Deus, igreja, que ali o adversário, ele começou a observar a Jó. E aleluia, louvado seja Deus. E o que o inimigo não gosta na vida de nós, servos de Deus, é quando nós estamos indo bem na nossa vida. É quando nós estamos, aleluia, prosperando. Quando nós estamos bem com nossos familiares. Quando nós estamos bem com Deus. O adversário ele começa a observar. E a Bíblia nos relata ali que ele estava observando Jó. Porque, aleluia, Deus, quando ele vai até diante de Deus, ele faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta para ele: Jó, você observou o meu servo Jó na terra? E ele fala que sim, ele estava olhando para ele. E é dessa maneira, igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos seguindo a Deus da maneira que Ele quer. Aleluia. O adversário começa a se levantar na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos, meu Deus, estava tudo indo bem, agora está tudo dando errado. Aleluia. Mas muitas das vezes nós temos que parar e analisar e ver que o adversário está tentando nos destruir. Ele está ali tentando colocar impedimento para que nós não venhamos crescer. Ele está colocando impedimento para que nós não venhamos ser felizes, para que nós venhamos até mesmo sair do nosso emprego. Aleluia. Começamos a colocar defeito onde não tem. E ali é o adversário infiltrando coisas malignas na nossa mente. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos relata aqui que Jó, ele se preocupava com o bem-estar dos filhos dele. Ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos dele. E nessa noite também, cada um de nós que estamos aqui, nós temos se preocupado com a vida dos nossos filhos. As minhas ainda são novas, mas existem irmãos aqui que têm filhos já de idade, né, que tem 30, 35 anos. E nós temos nos preocupado com nossos filhos. Jó, ele era um homem que ele amava a família de uma maneira tão grande, que ele fazia ali aqueles sacrifícios.
E aqueles sacrifícios do Senhor, talvez ali os filhos de Jó erravam, mas Deus perdoava ali pelas orações que o Jó havia feito pelos filhos dele. Eu quero dizer nessa noite, irmão, que vamos continuar orando sim pelos nossos filhos. Continua buscando por eles. Não para não, que talvez através dessa oração que nós temos feito aqui, que você tem feito, o jejum que você tem feito pelos teus filhos, o Senhor está livrando de morte, o Senhor está livrando, aleluia, talvez de acidente. Deus está guardando os nossos filhos. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você tenha orado, você tenha buscado e não tem tido isso aqui de reconhecimento da parte dos seus filhos, mas não continua buscando por eles. Aleluia, porque eles são fracos, eles não têm a mesma cabeça que talvez nós temos, e outrora na idade deles talvez nós faríamos coisas até piores. Aleluia, e não tinha ninguém para orar por nós, mas aleluia, continua buscando pelos teus filhos. Jó, ele orava pelos filhos dele, ele havia buscado, aleluia, pela família dele. E nesta noite eu quero dizer para os irmãos, continua buscando pelos teus. Não abandona a tua família. Uma hora vai vir o reconhecimento deles. Uma hora eles vão falar, nossa, a minha mãe e o meu pai, ele merece. Tudo que ele me falou é verdade. Porque agora eu estou aqui passando por esse momento difícil da minha vida, por não ter dado ouvido ao meu pai e à minha mãe. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, a Bíblia nos relata aqui, aleluia, que Satanás, ele não estava feliz com Jó. Ele queria destruir Jó de alguma maneira. Aleluia. Muitas pessoas falam que o livro de Jó é uma parábola. Aleluia. E aqui na Bíblia, irmãos, mostra que não é. Eu deixei separado aqui no livro de Ezequiel, louvado seja Deus, no capítulo de número 15, no versículo de número 14, diz assim, ó: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Para que os irmãos entendam, aleluia, essa passagem de Ezequiel é a respeito do povo de Israel, quando eles estavam ali cometendo pecados, e Deus ia expulsar eles da terra. Então aqui o Senhor, ele fala para Ezequiel, que ainda que Jó, Daniel e Noé, então não é parábola, porque o próprio Deus disse que existiu. E no livro de Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número, aleluia, louvado seja Deus, versículo de número 7 também fala: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e seródia. Aleluias. No versículo de número, aleluias, louvado seja Deus, e fala aqui de Jó também, no livro de Tiago, para que nós seja paciente igual a Jó. Aleluia. Jesus é no versículo 11 que diz: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, né? Então, para encerrar, muitas pessoas falam que é parábola, mas não é. Aconteceu porque a Bíblia nos confirma em outras partes aqui, né? Louvado seja Deus. E também, igreja, aleluia, a palavra do Senhor nos relata que Jó, ele estava ali na casa dele, quando de repente chegou os empregados dele. E os empregados dele chegando ali, por permissão de Deus, o Senhor havia permitido que Satanás tocasse na família dele. Satanás havia permitido que ele tocasse em tudo. Deus havia permitido que ele tocasse em tudo que ele tinha. E Satanás ali foi e tocou, como os irmãos conhecem as passagens. No livro número 2 aqui fala que no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 16, diz assim: eis que sobre, no versículo de número 14, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeavam juntos a eles. E eis que veio sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas
e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre eles os camelos, e os tomaram. E os moços feriram a espada, e só eu escapei. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio do deserto e nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre os jovens que morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele permitiu que isso viesse a acontecer na vida de Jó, para que hoje talvez seja um exemplo para cada um de nós. O homem ali, ele perdeu 10 filhos num dia. Ele perdeu todo o rebanho de gado que ele tinha em apenas um só dia. Em um só dia ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele possuía, o adversário destruiu. E eu quero dizer para os irmãos, nenhum de nós estamos passando por uma prova como essa de Jó, mas cada um de nós estamos passando por alguma dificuldade. E eu quero dizer para os irmãos, o adversário, ele age na vida das pessoas, mas somente com a permissão de Deus. Se Deus não permitir, Ele não faz nada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos vivendo no tempo da graça. Aleluia. O único poder que Ele tem sobre a nossa vida, talvez, é de influenciar, é de tentar, de falar coisas aos nossos ouvidos. Mas a palavra diz também no livro de Tiago, se cada um de nós resistir o diabo, ele vai fugir de nós. E eu quero dizer para os irmãos, ali quando Jó, ele perdeu tudo. Os pilares de Jó eram a família dele. Ele perdeu, aleluia, os filhos. Ele foi destruído a vida financeira dele. Mais para frente, a Bíblia nos relata que a saúde dele foi tocada. O casamento dele também foi tocado. Toda ali a vida de Jó foi destruída. E ali o alicerce dele, a família, os bens que ele tinha, tudo foi acabado. E o que a Bíblia nos relata, igreja, que esse homem fez? Mesmo depois de tanto sofrimento, a Bíblia nos relata que ele, aleluia, a mulher dele chegou ali e falou para ele, olha, você perdeu tudo, nós perdemos nossos filhos, tudo que nós tínhamos foi destruído, foi queimado. Então por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Irmãos, tem momento que nós temos que parar e refletir. Não é o momento de nós desanimar. Não é o momento da gente entregar ali as nossas forças e acabar sendo derrotado. Esse é o momento onde Jó ele nos dá um exemplo aqui muito grande. Ele olha para a mulher dele e fala, mulher, nu eu nasci e nu eu morrerei. Aceitamos o bem de Deus com prazer e o mal porque não vamos aceitar, como diz a palavra do Senhor. Então nessa noite eu quero dizer para os irmãos, essa prova que você está passando, isso que você está vivendo na tua vida vai ter um fim. Esse fim vai chegar. Aleluia. Talvez você fale, eu estou indo na igreja, eu estou buscando e nada muda, nada está acontecendo na minha vida. Mas eu quero dizer que Deus está te observando. Cada vez que você passa por essa porta, o Senhor está observando, como Ele observava a vida de Jó. E talvez essas coisas estão acontecendo na tua vida, porque outrora nós andávamos como ovelhas, desgarrados. E talvez o adversário ele passou a controlar alguns setores da nossa vida. Mas eu quero dizer que a partir do momento que você começa a entrar na presença de Deus, a partir do momento que você começa a buscar o Senhor, saiba que esse momento, o dia de acabar esse sofrimento vai chegar. O fim desse sofrimento na tua vida vai passar. Ali Jó havia perdido tudo. Ele já estava ali numa situação onde não havia mais esperança para aquele homem. E ali, a Bíblia mais para frente nos relata, igreja, os irmãos lêem depois, que veio 3 amigos de Jó para conversar com ele. Esses 3 amigos de Jó, quando chegaram para conversar com ele, aleluia, em vez deles trazer uma palavra de conforto, em vez deles chegar ali e abraçar ele e falar, olha meu amigo, isso está acontecendo na tua vida, mas saiba que o Senhor vai te ajudar, Ele vai te levantar. Mas não, olha o que os amigos de Jó falaram para eles, irmãos, vamos ver no versículo de número 10, no capítulo 10. Jó, tudo isso que está acontecendo com você ainda é pouco. Deus está te castigando menos do que deveria. Irmãos, olha em casa, o 10 e o 11. Olha aí, ó, o que as pessoas ainda falam. Só que eu quero dizer, não é as pessoas, irmãos, é o adversário.
Então, quando alguém vier falar, você está passando por um momento ruim na tua vida, está desempregado, teus filhos estão fazendo isso e aquilo, e alguém vir falar, olha, está acontecendo isso na tua vida, mas ainda é pouco, foi porque você não educou, foi porque você não fez isso, foi porque você não fez aquilo. Eu quero te dizer nessa noite que isso é o diabo falando. Nós temos que ouvir, abaixar a cabeça ali e falar, meu Deus, repreende esse mal. Porque, aleluia, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos fortes, mas talvez os nossos familiares não estão. Os nossos amigos, colegas de trabalho, não estão na presença do Senhor. E o adversário acaba usando essas pessoas para tentar nos entristecer com palavras. E esses 3 jovens chegaram, vieram de longe, era amigo de Jó, sentaram com ele, rasgaram ali a camisa, que eles tinham o hábito de rasgar a roupa, em sinal de tristeza, e colocar cinza na cabeça. Quando termina a fogueira, não fica cinza, eles pegavam e colocavam na cabeça, em sinal de tristeza. A Bíblia nos relata que eles ficaram 1 semana do lado de Jó, calados. Ficaram ali, em silêncio com ele. Depois de 1 semana, Jó, ele falou. E aí o amigo dele pega e vira para ele, olha Jó, tudo que está acontecendo com você ainda é pouco. Deus está tendo misericórdia. Deus deveria te castigar mais ainda. Meu Deus, irmãos, a pessoa perdeu um filho, quem já passou, você sabe, não é fácil. A pessoa perdeu tudo que tinha, não é fácil. O homem perdeu 10 filhos, perdeu a mulher. A Bíblia nos relata que a doença que ele tinha, ele sentava, pegava um pedaço de telha, um caco de pedra e ficava ali coçando. E o pus escorria e fedia. E ainda vem uma pessoa e fala para ele que tudo que ele está passando é pouco ainda. Então, a Bíblia nos relata, igreja. Muitas das vezes temos que ficar atentos ao que as pessoas falam. Nós temos que observar o que as pessoas estão falando para a gente. E nós não podemos responder com palavras duras. Nós temos que abaixar nossa cabeça e falar que o Senhor repreenda. Eu quero dizer para os irmãos, isso é o adversário falando. Nós estamos vivendo tempos que o adversário está desesperado. Jesus está voltando. Ele está apelando, ele está agindo de todas as maneiras para tentar atingir o povo de Deus. E nós temos que ficar atentos. E nessa noite o Senhor está mandando dizer para cada um de nós, aleluia, vamos ficar atentos com o que as pessoas falam. E não vamos retrucar as nossas palavras. Vamos ouvir e abaixar a cabeça. Porque senão nós vamos estar debatendo com Satanás. E quem quer debater com ele aqui, ele não merece que nós nem converse com ele. Ele não merece que nós nem sequer pensamos nele. E eu já estou dizendo também porque a palavra aqui, o tema da campanha, fala muito. Então, irmãos, não vamos debater com o adversário, porque ele não merece. Vamos repreender o mal. Aleluia. Aqui também na palavra do Senhor diz assim, aleluia, porque tudo que aconteceu na vida de Jó foi com permissão de Deus. Tudo que aconteceu, Deus permitiu. Eu quero dizer para os irmãos, ele não tem poder na tua vida. Nós estamos vivendo num tempo onde ele não vai mais ao céu, ele está proibido de entrar lá. Se os irmãos leem Apocalipse 12, está falando que ele foi expulso do céu, o acusador. E ele não tem mais poder de chegar lá, olhar para Deus e falar, olha, o irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, igreja, não tem mais esse poder. Porque, aleluia, o Senhor Jesus ali na cruz, quando ele morreu, o Senhor Jesus nos deu a vitória. Então hoje ele está desesperado, ele está tentando tirar o povo de Deus da direção, ele está infiltrando mentira, ele está infiltrando coisas dentro das igrejas, que está dispersando as pessoas. E nessa noite o Senhor, aleluia, o Espírito de Deus está nos avisando. Nós temos que ser cada vez mais mansos, cada vez mais humildes, cada vez mais simples, cada vez menor. Vamos cada dia diminuir mais, vamos cada dia amar mais, porque a palavra do Senhor diz que o maior mandamento é o amor. Então vamos cada vez mais fazer isso. Não vamos dar ouvido a coisas pequenas. Aleluia, Jesus está voltando. Ou a gente se une e vamos aí ganhar almas, ou vamos fazer a obra do Senhor, ou o adversário vai acabar destruindo a vida da gente. Mas o Senhor nessa noite, Ele está despertando cada um de nós, e nós vamos sair daqui atentos, nós vamos sair daqui, aleluia, e mais espertos. Nós vamos sair daqui nessa noite, aleluia, com a cabeça assim voltada, para que nós não venhamos mais dar ouvido ao adversário. Aleluia. Louvado seja Deus. Também, irmãos, a palavra do Senhor nos relata que o que o adversário tem feito muito na vida das pessoas é confusão. Ele foi ali,
colocou, falou para Deus: olha, se o Senhor tirar da vida dele os bens, ele vai te negar. Se o Senhor tirar ali, colocar uma doença, ele vai te negar. E Jó não negou. Mais para frente, igreja, os irmãos lêem, Jó, de tanto esses amigos dele questionar e dizer que ele estava errado, ele não murmurou, mas ele num momento ali, ele começou a falar: não, eu fazia tudo certo, e por que isso está acontecendo na minha vida? Eu fazia tudo certo, eu fazia tudo como a palavra de Deus manda. E ele começou a questionar a Deus. E ali o Senhor, no livro de número 38, o Senhor dá uma resposta para Jó. Então eu quero dizer para os irmãos: não deixe o adversário ficar colocando coisa na cabeça. Não vamos questionar ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como tem que ser feito. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o momento certo de dar bênção para cada um. Talvez você está aqui tanto tempo e não aconteceu na tua vida. Mas o nosso Deus, ele nunca erra, ele nunca errou, ele nunca vai errar. Ele, na hora certa, ele vai te dar vitória. Então você tem que continuar perseverando, continuar caminhando, um passo atrás do outro. Um dia após dia. Não desiste, não está fácil, está doendo. Mas continua. Não desiste, irmãos, porque lá fora vai ser pior. Lá fora, olha, não vai ter nada mais para cada um, para nenhum de nós. Então, como diz na palavra do Senhor, não deixe que o adversário coloque pensamentos na tua cabeça, aonde te leve a se afastar do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nessa noite, igreja, o nosso Deus é poderoso. Ele é santo. Ele nos ama muito. Ele ama a tua vida. Ele te ama. Ele ama cada um de nós. E da mesma maneira que o Senhor, ele fez um grande milagre na vida de Jó. Ele passou a conquistar. Cada dia que ele estava ali naquela prova, e ele continuou na presença de Deus, ele foi conquistando, ele foi recebendo a bênção, Deus estava observando ele. Ali foi, a Bíblia não nos relata quantos anos durou o sofrimento de Jó, mas eu acredito que foi por um período de tempo. Então, igreja, aleluia, louvado seja Deus, continua conquistando. Cada dia vai dando um passo na presença do Senhor. Cada dia continua vindo na igreja. Cada dia de manhã, de tarde, se levanta e agradece a Deus. Porque o Senhor está te observando. Ele não vai deixar de te abençoar. Porque o Senhor tem promessa na vida de cada um de nós. Da mesma maneira que o Senhor observou a Jó. E no tema da campanha, no livro de Jó, número 42, versículo 10, diz assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que eu tinha antes, né? Aqui no subtítulo. E diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Irmãos, essa parte aqui, se os irmãos depois olharem o livro de Jó, por que Jó estava orando pelos amigos dele? Porque o Senhor ia matar os 3 amigos dele. Eles falaram tanta coisa para Jó que Deus condenou eles. E Deus falou para eles: ó Jó, Deus falou para Jó: Jó, ora por eles, oferece um sacrifício por eles, ou eu vou tirar a vida deles. Se os irmãos olharem, os irmãos vão ver. Então, irmãos, olha o que nós temos que fazer. Quando você estiver perto de receber a tua vitória, ora por aqueles que te perseguem, ora por aqueles que te caluniam, ora por aqueles que dizem que você não vai conseguir. E eu quero dizer, irmãos, não é a pessoa, é o mal, é o diabo. Porém, eles não estão na mesma força que nós estamos, porque nós estamos debaixo, aleluia, da mão do Senhor. Então nós temos que orar por essas pessoas, não criticá-las, não retrucar com palavras. Como diz aqui no versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, aqui nenhum de nós talvez vai ficar rico. Talvez nenhum de nós aqui vai ter muitos bens, mas nós vamos ter o básico, do bom e do melhor que o Senhor vai dar para cada um de nós. Vamos ter uma vida confortável. Vamos ter uma vida onde não vai faltar o pão, não vai faltar nada para cada um de nós. E eu creio que não está faltando na vida dos irmãos. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele vai restituir na tua vida. Ele vai te restituir, aleluia. Eu não digo para os bens materiais. Por que Jó, ele era abençoado por bens materiais?
Porque ele era reto na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor: se nós buscar o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, irmão, isso é palavra. Se nós continuar na presença do Senhor, reto, fazendo a vontade dele, vai vir tudo, igreja. Não é de um dia para o outro, mas vai começar a vir na tua vida. Vai vir carro, vai vir casa, vai vir bens, vai vir televisão da melhor. Vai vir porque é promessa do Senhor. Mas isso é buscando o reino de Deus. Então nós temos que estar aqui, buscando a Deus e deixar na mão do Senhor que as demais coisas venham ser acrescentadas nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. E diz aqui, né? E o Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro o quanto antes ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos dantes quantos o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, o nome da terceira Queripapu. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, suas filhas, e os seus netos, filhos e filhas até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, igreja? Amém. Olha aí, a bênção na tua vida. Vamos crer, vamos perseverar, vamos continuar mesmo em meio ao sofrimento. Não vamos desistir. Cada dia mais, vamos fazer que nem está escrito no Salmo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando der 6 horas, já se alegra o teu coração. É dia de festa, é dia de vir na casa do Senhor, é dia de sentar aqui, glorificar e louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não vamos desistir, persevera. Deus, Ele vai abençoar a tua vida grandemente, mas continua na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor e o Espírito de Deus conduziu. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas para o nosso Deus.